Bom, uma aplicação interessante dos diodos são os chamados detetores de pico. Eles também servem como um negócio chamado detetor de envoltória ou demodulador. Detetor de envoltória ou demodulador AM. Ou demodulador AM de amplitude modulada. Então, o nosso circuito, vamos supor que nós tenhamos um sinal VM seno de ômega T aqui, um sinal AC. Esse sinal está com pico a pico 2VM e pico VM. Eu coloco aqui um diodo, eu coloco aqui um resistor e em paralelo eu tenho um capacitor, circuito que nós já vimos várias vezes. Naturalmente, aqui eu tenho um sinal senoidal e aqui apenas passa a parte positiva. A parte negativa, como nós falamos, vai encontrar o diodo off. Nós falamos várias vezes isso. Muito bem, é um retificador de meia onda comum, mas se você fizer o gráfico aqui, no tempo, então nós vamos ter na entrada um circuito mais ou menos, um sinal mais ou menos assim em preto, e na saída nós vamos ter um sinal que se carrega até o máximo, e aí ele tem uma certa quedinha que começa a subir de novo e assim vai. Então aqui eu tenho o diodo on, aqui o diodo off, aqui o diodo on, aqui o diodo off e assim por diante. Muito bem, a gente consegue escrever a equação desse período aqui, matematicamente. Esse período a gente consegue escrever como sendo V de T é igual a VM, a gente lembrando, isso aqui é VM, desconsiderando 0,7 volts, seria VM menos 0,7, mas mais ou menos VM, desconsiderando esse valor. Aqui E na menos T sobre RC. Então, você percebe como nós falamos, o nosso RC ele é fundamental na nossa descarga a nossa descarga do nosso capacitor. Esse negócio vai dizer se vai ser vermelho ou se vai ser azul. Agora, o que acontece se o nosso circuito, se o nosso RC for pequenininho? Se o nosso RC for pequenininho, você deve imaginar, nós vamos acabar, desenhando aqui, ficar com uma onda que está praticamente, o capacitor está seguindo exatamente o nosso sinal de entrada. O nosso capacitor não segura carga nenhuma. Assim que cai o sinal de entrada, o capacitor não fornece nada, não tem capacidade porque ele é muito pequenininho. Esse negócio aparentemente do ponto de vista de um retificador não presta, mas em algumas aplicações esse negócio é interessante. Existe um negócio chamado amplitude modulada, que é o seguinte: vamos supor que você queira transmitir via wireless a voz. É um exemplo bem simples, podia ser uma onda quadrada, podia ser uma série de outros exemplos, não vamos pegar a voz. Então a voz tem um formato de onda arbitrário aqui, aqui você está falando, um formato de onda arbitrário, bem lento. Isso é importante, é bem lento. O que acontece? De maneira que o Joãozinho e a Mariazinha consigam ser transmitidos ao mesmo tempo, você não vai transmitir a voz do jeito que ela está. Você vai transmitir a voz modulada por uma portadora, que é essa vermelhinha aqui. Certo? Então você percebe que a amplitude da onda vermelhinha, que tem uma frequência maior do que a preta, ela varia de acordo com a voz. Então a Mariazinha vai ter, isso aqui chama-se frequência da portadora, ou carrier, vai ter uma frequência de portadora diferente da frequência do Joãozinho. Alguma coisa desse tipo. Dessa maneira, várias pessoas podem usar o espectro eletromagnético ao mesmo tempo. É aquilo que você, quem viu, quem vai ver a questão que nós falamos do nosso negócio chamado multiplexação, do domínio frequência. Então, o que acontece? Quem está transmitindo na realidade, esse preto aqui não está sendo transmitido. Ele só está servindo de uma envoltória, para o sinal vermelho. Eu estou apagando aqui só para deixar claro. É só o envelope, é só a envoltória. Agora, como que eu faço para recuperar
eu transmiti essa onda vermelha, eu quero recuperar o sinal de voz. Se eu for escutar esse sinal vermelho aqui, eu vou escutar um ruído de alta frequência, não vai dar para escutar nada. O que eu faço? Eu vou passar pelo mesmo circuito que nós vimos anteriormente, esse circuito RC aqui. Como é que vai funcionar esse nosso circuito? Esse nosso circuito vai funcionar da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui uma onda variando bem rápido. Aqui, aí ela vem para cá, aí ela vem para cá, aí ela fica pequenininha, aí ela sobe de novo, aí ela vem aqui e faz um negócio mais ou menos assim. Agora, se o nosso circuito aí, entre aspas, o nosso retificador, né, entre aspas, então, se ele se carregar até o pico e fizer isso aqui, ó, e for seguindo só esses valores máximos, eu vou conseguir recuperar o meu sinal azul, que é o meu sinal de voz. Então, FC é a frequência da portadora, que é uma frequência mais alta, e FM é a frequência de voz, que é uma frequência mais baixa. No caso de rádios, a frequência começa em 640 kHz e vai até mais ou menos 1 MHz. E a nossa voz, só para você ter uma ideia, para de funcionar em 15 kHz. A pau e corda 15, 12 kHz você já não escuta mais nada. Então você percebe que FC é bem maior do que FM. Com isso você consegue calcular um capacitor que consiga seguir só a envoltória e recuperar. Aqui eu tenho o meu sinal de voz. Eu posso colocar isso num alto-falante, né, ou num fone de ouvido, melhor ainda, e eu consigo escutar. A fórmula do capacitor o capacitor tem que ser maior ou igual que 1 sobre 2π FMR. Essa é mais ou menos a ideia do detetor de envoltória do demodulador de AM. Então, com isso você consegue decodificar o sinal de AM. Você pode a mesma coisa, né, fazer um sinal digital. Você quer transmitir um sinal digital aqui, né, o seu sinalzinho digital está aqui. Como é que você vai colocar isso no wireless? Você vai colocar no wireless usando aqui uma frequência mais alta. Isso é chamado, né, amplitude modulada. Aqui eu tenho sinal, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho sinal, aqui eu não tenho. Então o seu receptor ele só vai receber essas ondinhas assim, ó. É muito fácil dele decodificar. Ele passa num diodo, passa num low pass filter aqui, ele consegue recuperar apenas a envoltória. Você percebe que, só para finalizar, isso aqui a gente está entrando um pouco em telecomunicações, mas você consegue perceber que conforme você vai mais longe, o bacana disso aí é o seguinte: quando você está perto, você está com uma onda assim. Quando você está mais longe, a amplitude diminui aqui, ó. Mas você consegue ainda detectar quando que é 1, quando é 0. Entenderam? Só o que varia na realidade é essa faixa dinâmica aqui. É óbvio que quando você chegar muito longe, o sinalzinho vai ser do nível do ruído. A amplitude do sinal vai ser aproximadamente igual ao ruído, aí você já não consegue capturar mais nada. Mas esse que é o fundamento da amplitude modulada, mais ou menos uma coisa assim. E simplesmente usando um diodo e um capacitor e um low pass filter, operando aqui como um low pass filter, você consegue recuperar o sinal. Então esse exercício aqui, eu tenho 3 ramos aí em paralelo, 2 estão com de fonte e o diodo, e ele pede para calcular a curva VS-IS para essa estrutura, o que essa rede realiza em termos de VS-IS, considerando os diodos ideais, ou seja, quando eles estão on, eles ligam com 0 volts e eles são um mero curto. Quando eles estão off, V menor que 0, eles são um circuito aberto. Ou seja, desprezando aí o nosso 0,7. Então, o nosso circuitinho básico aqui, repassando, né, ele é um diodo, ele é um resistor e ele é uma fonte, vamos chamar aqui de VB. O que vai acontecer? Esse diodo vai ligar quando essa tensão for maior que essa, ou seja, quando V for maior que VB. Provavelmente alguém vai pensar, mas para aí, tem alguma coisa faltando aí, porque eu estou desprezando a queda em cima do resistor R. Na realidade, você pode pensar da seguinte forma: exatamente quando liga
quando V é maior que VB, a tensão em R é zero, não circula a corrente. Eu estou bem no limiar, certo? Então é esse que é o pensamento que você faz. Então a gente tem aí duas tensões VB, 5 e 8. Naturalmente, né, eu tenho dois joelhos, dois pontos de inflexão, que são 5 e 8 volts. Então, desenhando aqui, eu já imagino que o nosso VI, que eu vou ter aqui 5 e 8. Quando Vs é menor do que 5 volts, tanto o diodo 1 quanto o diodo 2, vamos chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, eles estão off. Porque quando eu tiver, por exemplo, 2 volts aqui, ó, vamos desenhar aqui para você ver. Se eu tenho 2 daqui para cá e esse diodo e essa fonte tem 5, é óbvio que esse cara aqui vai estar off. Nessa condição eu vou ter então, esse resistor de entrada, esse diodo off, não importa o que está aqui, né? Isso aqui é o circuito aberto. Eu vou ter apenas esse resistor funcionando. Como nós vimos, isso aqui é um mero, é só uma queda, né, um slope de 1 para 5. Se eu colocar aqui em miliampere, eu posso desconsiderar o K. Aquela regrinha que a gente conhece aí. Quando eu tenho miliampere de corrente, eu posso desconsiderar o quiloohm. Tá bom? Para facilitar. Bom, então de 0 a 5, de Vs menor que 5, eu tenho apenas o resistor. Quando Vs está entre 5 e 8, agora eu tenho o seguinte circuito. Eu tenho aqui o meu resistor de 5K, que está sozinho. Eu tenho aqui o meu ramo aqui com 5. Esse aqui é 1.25K e esse aqui é meu diodo D1. O outro que vem para cá, ele está, como nós vimos, ele está aberto. Agora, o meu IS, que ele quer calcular, vai ser o I1 mais o I2. Então, o meu IS vai ser a soma dessas duas correntes. A corrente I1 é simplesmente Vs sobre 5, porque eu estou falando em miliampere, eu posso tirar o K. E qual que vai ser a corrente? A corrente I2 vai ser simplesmente a corrente nesse resistor, que é Vs menos 5 sobre 1.25. Certo? Agora eu estou calculando a corrente no resistor. Fazendo as contas, isso vai dar Vs menos 4 miliampere. Esse é o nosso IS. Quando Vs é maior do que 8, por sua vez, agora eu vou ter todo mundo funcionando. Eu vou ter esse aqui, eu vou ter e esse aqui. Esse aqui é 8, esse aqui é 5, esse aqui é 5K, esse aqui é 1K25 e esse aqui é 1K. É óbvio que nesse caso aqui, o meu IS vai ser de novo a soma das três correntes, I1 mais I2 mais I3. O I1 é simplesmente Vs sobre 5. O I2 acabamos de fazer Vs menos 5 sobre 1.25. E o I3 vai ser Vs menos 8 sobre 1, que é 1K. Fazendo a soma, isso vai dar 2 Vs menos 12 miliamperes. Então, voltando ao nosso gráfico, você vê que agora fica bem mais fácil, né? Isso aqui tudo é zero, ele não pediu. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 8. Então, aqui eu tenho uma inclinação de 1/5, que é só um resistor. O segundo ponto aqui, vamos fazer em vermelho, eu tenho uma inclinação de 1. Uma inclinação de 1, ou seja, ele fica mais inclinado, fica mais assim. Inclinação de 1. E o terceiro estágio aqui, eu tenho um slope de 2, ou seja, ele fica ainda mais inclinado. Meu desenho aqui não está em escala, mas você entendeu, né? Então esse aqui é 2, a inclinação, e esse aqui é 1. Então essa aqui é a curva, né?
Vs versus Is do nosso circuito. Uma outra aplicação interessante dos diodos, e até um pouco inusitada, é o seguinte: deseja-se ligar um LED, o nosso LED é, vamos supor aqui, 3 volts, 10 miliamperes, na rede AC, que a gente vai assumir aqui como sendo 110 volts. Projete o circuito. Então, o que você quer? Você quer basicamente uma luzinha para dizer quando você tem sinal numa tomada, aquela chave fase, aquela chave teste que nós falamos. Primeira coisa que você poderia fazer um divisor de tensão, né? Então aqui você tem 110 volts, AC, você faz aqui R1 e R2, de tal forma que aqui tenha os 3 volts, certo? Você tem aqui os 3 volts, claro que vai ser AC, e esses 3 volts aqui passam uma corrente grande aqui, suficientemente para não ser incomodada pela corrente pequenininha dos 10 mA do diodo. Vai funcionar? Vai. O problema desse approach aqui, do divisor de tensão, se você for analisar, vai ter sempre corrente circulando. Além disso, não é bom você ter resistor com 110 volts, aí você pode botar a mão e ter um choque, não é um negócio legal. E devido ao fato do divisor de tensão, essa corrente aqui você vai projetar, essa corrente preta, essa corrente aqui do LED, essa corrente preta vai ter que ser coisa de 5, 10 vezes maior do que a corrente do LED, esse circuito vai acabar tendo um consumo relativamente elevado, não se faz isso. O que você pode fazer? Acredite se quiser, você vai usar um capacitor. Então o capacitor você vai colocar assim, né? Aqui nós estamos colocando o nosso LED, o nosso capacitor. O nosso capacitor ele vai se comportar como se fosse ele se comporta como uma reatância, vai deixar passar o AC, e o AC vai ser retificado pelo diodo e a partezinha responsável que circula nessa direção vai fazê-lo acender. Esse desenho pode não ser muito interessante, mas os dois fios da sua instalação elétrica estão aqui. Você vai colocar um capacitor e aqui você vai colocar o diodo nesse sentido. É óbvio que tanto faz o sentido do diodo, como é AC, né? Ele vai acender. Se houver sinal da Eletropaulo, se houver sinal AC 110 volts, o diodo acende, senão ele está apagadinho. Bom, como é que você calcula esse diodo? Esse diodo você calcula da seguinte forma. Vamos pensar junto. Eu tenho que fazer com que aqui passe 10 miliamperes e tenha 3 volts. Ou seja, esse diodo, ele tem que ser esse capacitor tem que ser uma caixinha que aqui fique uma tensão tal que dê 3 volts e 10 miliamperes aqui. Essa aqui é a ideia. Agora, capacitor, a gente está falando de reatância capacitiva. A corrente elétrica não sente o capacitor ou o indutor, sente só a reatância, que no nosso caso é 1/2πfc. A resistência do LED, se nós formos analisar, é simplesmente 3 volts por 10 miliamperes, que é 300 ohms. Então, vamos analisar a impedância total, vamos chamar aqui para dar 10 miliamperes em 110 volts, porque é isso que nós queremos ter aqui a reatância capacitiva, aqui o LED, nós queremos que aqui tenha 110 e que passe aqui 10 miliamperes. Quanto que é esse Z aqui? Vai ser simplesmente 110 volts por 0,01 ampere, e isso aqui vai dar 11K. Então, 11K. Aqui que vem o negócio. Olhando para cá, né, vou desenhar aqui de novo, olhando para a nossa reatância e o nosso LED aqui eu tenho que ter 11K. Só que o nosso 11K, se eu for desenhar aqui o plano complexo das impedâncias, o nosso 11K ele está assim. A parte real é a resistência do LED, isso aqui vai ser o nosso ZC, e esse cara aqui que é o nosso 11K.
certo? Esse K aqui que é o nosso 11K. Ou seja, o 11K é a impedância complexa A mais JB. Nós temos que achar só a parte imaginária ZC para nós acharmos daí o valor do capacitor. Como é que está relacionado o nosso Z, até pela nosso gráfico aqui, né? Então, isso aqui, redesenhando aqui, isso aqui é o nosso R LED, isso aqui é o nosso Z, e isso aqui é o nosso ZC. É óbvio que Z é R LED ao quadrado mais ZC ao quadrado. Daqui nós tiramos que o nosso ZC é simplesmente raiz de Z ao quadrado menos R ao quadrado. Isso vai dar 11K ao quadrado menos 300 ao quadrado. E isso vai dar 10,996. Então, ZC é a reatância capacitiva que vai resultar, né, em 10.996 ohms. E isso é igual a 1 sobre 2πfc. Daqui você tira que o C vai ser quanto? 1 sobre 2π vezes 60 vezes 10,996. E isso vai dar um valor de, se eu não errei nas contas, 24 microfarad. Então você vai colocar aqui um capacitor de 24 microfarads e aqui vai estar o seu LEDzinho, e isso você vai poder ligar, né? A nossa chave teste, por exemplo, vai poder ligar na tomada, e se tiver fase ele vai acender, né? Ele vai acender a luzinha aqui, né? se tiver funcionando. Tá bom? É óbvio que esse capacitor você vai ter que escolher com uma tensão bem alta, né? Eu chutaria aí uns 200 volts para evitar problema, mas aí você vai ter um consumo de corrente bem menor do que aquele com o resistor, porque aqui só vai passar os 3 mA para acender o diodo, tá bom? Então, mais uma vez, o capacitor deixa passar o AC e a parte positiva acaba sendo responsável por acender o LED, tá bom? Muito mais fácil do que fazer o divisor de tensão, e até alguém pode ter imaginado fazer uma fonte para acender o diodo, né? Não teria sentido nenhum. Fazer uma fonte enorme com transformador ia custar um dinheirão aí só para acender o diodo. Então essas opções aqui não são boas. A melhor opção é um mero capacitor. Espero que tenha ficado claro, particularmente essa questão aqui das impedâncias. Isso aqui é muito importante, tá bom? Você entender o que é a parte complexa, o que é a parte real, como que os dois combinam através desse triângulozinho aqui.